Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Salmo, lá no capítulo de número 5. Livro de Salmos, o Salmo 5. Eu gostaria de meditar com você essa noite dentro desse texto. Só gostaria de pedir desculpa, eu havia dito que eu tinha trago a minha Bíblia NAA, mas eu confundi, eu trouxe a ARA. Então se puder mudar aí pra gente, pro pessoal acompanhar aí na mesma versão, seria legal. Ao mestre de canto para flauta, salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas, vamos ler o 11 e o 12 juntos? Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Amém. Só até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Louvamos o Senhor, ó Deus, por podermos meditar na tua santa palavra, por podermos meditar, Deus, nas escrituras. E clamamos, Deus, ao Espírito Santo do Senhor que aplique essa palavra aos nossos corações. Deus, que a gente saia daqui encorajados mesmo pelo Senhor, ó Deus. Que a gente saia daqui, Senhor Deus, ó Pai, com a certeza de que nós temos um Deus que cuida. Como nós acabamos de ler, um Deus que se coloca ao nosso redor como escudo, nos protegendo. Que a gente saia daqui com essa certeza em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E agora foi. A vida cristã, ela é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. A vida cristã, ela é uma experiência maravilhosa porque ela começa com uma obra sobrenatural da graça de Deus. A minha vida e a sua vida no cristianismo, a nossa vida com Jesus, ela só pode começar com uma obra sobrenatural dessa graça. E essa obra é Deus, através da pessoa do Espírito Santo, pegar toda a obra de Cristo Jesus na cruz e aplicar essa obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. Por isso é algo sobrenatural, porque é algo que eu e você não conseguimos fazer. E é algo que eu e você nem merecemos, por isso é graça. Por isso a gente chama de graça, que com aquela frase que a gente costuma muito aprender, que graça é o quê? É um favor imerecido. Nós não merecemos essa obra. E nós nem fizemos essa obra, mas o Espírito Santo de Deus aplica essa obra nas nossas vidas. Nós que estávamos mortos espiritualmente e que fomos chamados por Deus para essa redenção. E essa obra do Espírito Santo em nós, onde Ele aplica essa obra de Cristo Jesus e nos dá uma nova vida,
A gente chama isso de regeneração, porque a gente estava morto mesmo. Então ele agora nos traz vida em Jesus. É graça de Deus. Então essa vida cristã, ela começa de uma forma maravilhosa. Ela começa de uma forma espetacular, milagrosa. Mas aí a pergunta é, e depois disso tudo? Como fica a minha vida, a sua vida, após todas essas coisas? Será que a graça de Deus, ela se resume simplesmente nessa obra chamada salvação? A resposta é não. Apesar de que muitas pessoas entendem que sim, que essa obra é a salvação e depois a gente vive como a gente quiser viver. Mas não é dessa forma. A nossa vida cristã, ela começa com uma obra maravilhosa da graça de Deus e ela continua por causa dessa obra maravilhosa da graça de Deus. Porque Deus não só graciosamente nos dá essa vida, mas Ele agora nos dá meios para que eu e você venhamos ter uma vida em conformidade com a vontade dEle. E esses meios que a gente tem, esses veículos que a gente tem, essas possibilidades que a gente tem, dentro da teologia a gente vai chamar isso de meios de graça. Que são instrumentos que o Senhor providenciou para mim e para você, para que eu e você venhamos andar e viver em conformidade com a vontade dEle. Então você entende? A minha vida cristã, a sua vida cristã, ela começa com a graça de Deus, mas ela tem continuidade com a graça de Deus também. Por causa desses meios de graça. E esses meios de graça são muitos. Nós temos aqueles que nós chamamos de meios particulares, ou seja, que é responsabilidade minha e sua, em olhar e obedecer a esses meios, a oração, leitura da palavra, meditação. E nós temos meios públicos, que é o culto, a adoração, o ajuntamento do povo de Deus e vários outros meios de graça. Então, a obra de Deus nas nossas vidas, ela tem início com a graça de Deus, mas ela tem continuidade por causa da graça de Deus. E é através dessa graça que Deus agora providenciou como instrumentos para nós vivermos, e é somente por causa delas que eu e você podemos ser encorajados. Através desses meios de graça, nós não só vivemos em conformidade com a palavra de Deus, mas nós vivemos agora também encorajados por essas verdades que Deus mostra para nós através desses meios de graça. E se tem um homem nas Escrituras que entendeu isso, que entendeu o que é ser encorajado por Deus através desses meios de graça, esse homem é Davi. Porque Davi foi um homem que precisou durante toda a sua vida ser encorajado. Porque se tem um homem que sofreu, pelo menos olhando para o Antigo Testamento, que sofreu perseguição e tinha gente na cola dele, esperando um vacilo para poder matar, para poder prendê-lo, era Davi. E Davi constantemente, ele clamava a Deus, ele buscava essa coragem no Senhor. E o salmo que a gente acabou de ler, essa música que a gente acabou de ler agora, ela nos mostra isso. Nos mostra um momento onde esse Davi, esse homem que constantemente demonstrava bravura e coragem, mas que sabia onde buscar essa bravura e coragem, onde ele expressa isso. Onde ele expressa esse mover do coração dele, esse impulso do coração dele, em buscar no Senhor coragem. E ele nos mostra como ele faz isso. E a gente percebe alguns desses meios de graça nessa canção de Davi. Esses instrumentos que Deus providencia nessa canção aqui de Davi. E é interessante que esse salmo, assim como vários outros salmos, ele tem um contexto muito discutível. A gente não tem como afirmar aqui,
em que momento da história de Davi esse salmo foi escrito. Se a gente for procurar aí dentro dos comentaristas, a gente vai ver que eles quebram a cabeça, eles batem cabeça para tentar achar em qual momento esse salmo foi escrito, como aconteceu, quando aconteceu, foi durante a perseguição ali de Absalão, ou foi durante as perseguições de Saul, mas enfim, não tem como a gente debater, porque o próprio salmo ele não nos diz. Alguns salmos nos falam, esse salmo foi escrito em tal e tal momento. Esse aqui ele não nos diz, então, e até mesmo para a mensagem desse salmo, para a interpretação desse salmo, saber quando ele foi escrito não faz diferença nenhuma para a gente. Então a gente não vai perder tempo aqui discutindo isso, porque não interfere no sentido desse salmo. Não interfere na interpretação e no entendimento e na aplicação desse salmo para as nossas vidas. O que fica para nós aqui é um ensinamento dessa música. É o que Deus quer falar comigo e com você, através dela. É o que Ele quer falar aos nossos corações, sobre esse homem que vivia momentos difíceis, assim como eu e você vivemos momentos difíceis, assim como eu e você somos desencorajados por várias vezes, assim como eu e você talvez nos desmotivamos muito nesses 2 últimos anos que passaram, e a gente agora precisa ser encorajado. E esse salmo, ele nos ensina muito sobre como nós somos encorajados pela graça do Senhor. E uma primeira coisa que nós já percebemos aqui nesse salmo, algo que vai do verso 1 até o verso de número 3 desse salmo, e aqui nós temos a primeira divisão aqui do nosso texto, é que para sermos encorajados por esse Deus gracioso, nós precisamos recorrer a esse Deus gracioso. Nós precisamos buscar a esse Deus gracioso. E aí nós já nos esbarramos num daqueles primeiros meios de graça que eu disse, que é a oração. É um desses instrumentos que Deus nos dá. E Davi sabia muito bem a importância que a oração tem na vida de um cristão. A importância que a oração tem na vida daquele coração, ou daquele servo, daquele crente que vive desanimado, que precisa de coragem. Davi sabia, e diante desses inúmeros perigos que Davi enfrentava, Davi entende que só era possível recorrer a uma pessoa. E a essa pessoa que Davi recorre é ao Senhor, ao Yahvé, como é aqui o original do nosso texto. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Esteja atento ao que eu vou falar com o Senhor. Eu só posso recorrer ao Senhor, não tem outra pessoa que eu possa recorrer. Eu só posso clamar ao Senhor, não tem outra pessoa, então me dê ouvidos. Se atente ao que eu vou falar agora, dê ouvidos às minhas palavras. E essa oração de Davi, ela começa de uma forma muito interessante. Ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. E ele continua dizendo no verso 2: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Aqui fica claro o intuito do coração de Davi em clamar ao Senhor. Fica claro a vontade no coração desse homem de buscar em Deus essas coragens, essas forças que ele precisa para viver diante desses inúmeros inimigos que ele tem. E quando nós lemos aqui esse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção, principalmente para quando nós lemos aqui, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Essa palavra gemido, por muitas vezes nós entendemos ela como sendo talvez um som que é fruto de algumas dores. Talvez quando a gente sofre, a gente machuca, a gente fica... A ideia do texto aqui não tem a ver com essas dores, mas tem um significado um pouco mais profundo do que simplesmente o homem que está machucado. Ela vai um pouco além. Talvez uma tradução legal que a gente vai ter seria, quando a gente olha para Almeida, Revista e Corrigida, ela traz aqui: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode à minha meditação. Ou acode, como uma outra tradução diz, aos murmúrios dos meus lábios.
A ideia que Davi quer nos ensinar aqui, que o Senhor quer nos ensinar através da palavra dele, no primeiro verso, o que Davi está dizendo aqui para nós é que tem momentos que a gente está tão desanimado, que a gente está tão abatido, a gente está tão sem força, que nós vamos orar e sabe que parece que não sai palavra nenhuma dos nossos lábios. Não sai som nenhum. Já aconteceu isso com você? O que ele diz aqui é que Deus escuta. Até mesmo essas orações, onde nós não encontramos força para proferir palavras. É isso que Deus nos diz aqui através das suas escrituras. Escuta, Deus meu, os meus gemidos. Deus, é tão difícil que eu não tenho forças para falar. É tão difícil que eu abro os meus lábios e não sai nada. Mas eu sei que o Senhor escuta. Eu sei que o Senhor pode se atentar para tudo isso. É isso que Davi nos ensina aqui. Escuta até mesmo essas orações silenciosas. Escuta até mesmo essas orações que não tem barulho nenhum. O Senhor está atento a elas. O Senhor está atento a cada uma delas. É o que Davi nos ensina aqui. Às vezes não temos força. Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 26, ele diz que a mediação do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, ela acontece com sons inaudíveis também. Ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Deus escuta até mesmo essas orações, os mais profundos suspiros dos nossos corações, esse Deus escuta. As dificuldades que você, jovem, passa, as inconstâncias que você passa e enfrenta com o seu coração, Davi nos ensina que Deus escuta cada uma delas. Por isso é um meio de graça, porque nós encontramos coragem para a vida ao orar. Não abra mão do seu tempo de oração. Não abra mão da sua dedicação a Deus em orar e buscar o Senhor. Não abra mão do seu tempo com o Senhor. Ore, invista isso. Invista nesse tempo, invista nesses momentos de oração. E Davi, ele continua nos dizendo que esse rei, e aqui ele diz, o rei meu, o meu Deus, ele escuta a minha voz quando eu clamo. Pensa, é um rei se referindo a outro rei. E ele diz, olha, eu como rei, tenho um rei superior a mim, ao qual eu imploro, ao qual eu clamo, e ele me escuta. É ele quem me ouve. E Davi diz, a ti eu imploro, a ti eu busco. O que ele nos mostra é que ninguém que dirige sinceramente as suas orações sinceras, às vezes até mesmo sem som algum, a esse Deus, deixa de ser escutado por ele. É isso que a palavra nos ensina. E no verso 3, ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e eu fico esperando. É interessante isso, né? O que ele nos fala aqui. Eu apresento e eu fico esperando. Essa linguagem aqui que o texto usa, no verso de número 3, ela traz um sentido no seu original de uma linguagem meio que militar, de como um soldado que se apresenta diante do seu superior. E ele precisa se apresentar pronto, ele não pode chegar de qualquer maneira diante do seu superior. A calça bonitinha, arrumada, quem já serviu o exército sabe muito bem, cabelo certinho, barba feitinha, tudo pronto diante do seu superior. E ali ele aguarda, e ali ele espera, até vir uma ordem, até saber o que tem que fazer, até saber qual é a missão, ele aguarda. E ele diz, todos os dias de manhã,
eu me apresento totalmente organizado, pronto, diante do Senhor, e eu espero até vir a resposta do meu superior, até vir a ordem do meu superior. Eu me apresento e eu espero, e eu aguardo. Ele sabe que uma ordem virá, ele sabe que uma resposta virá. Por isso ele todos os dias, ele se apresenta diante do seu Deus, logo de manhã. Ele diz aqui no texto, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. E eu espero. Diante de grandes dificuldades, se falta coragem no seu coração, existe um instrumento da graça de Deus, para mim e para a sua vida. Deus nos deu ela. Ore, clame ao Senhor, busque pelo Senhor, clame a Ele, implore a Ele, se apresente todos os dias diante dEle. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, verso 4 até o verso de número 7 agora. Além de orar, de ter usar desse meio de graça, que é a oração, Davi utiliza de um outro meio particular da graça de Deus, que é o conhecer a esse Deus. Não é só se apresentar a esse Deus, mas saber quem é esse Deus, conhecer a natureza desse Deus. E isso também é um meio de graça do Senhor, para nós. Por isso Ele nos deu a palavra, por isso Ele nos deu a Bíblia, para que a gente conheça, é a revelação de Deus para nós. É onde Deus se apresenta, se revela, se faz ser conhecido para o seu povo. Então, para saber quem é esse Deus, a gente precisa ler e nos voltar e curvar os nossos olhos para a palavra. E é interessante que o texto aqui nos diz, verso 4 e 7, lê comigo, por favor. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem a mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. É isso que nos diz o texto. O texto vai dizer que, verso 4 ao verso 7, que Deus não se agrada da iniquidade, que o mal não subsiste diante de Deus, a arrogância não é próspera diante do Senhor, as fraudes, o derramar de sangue, tudo isso tem um fim, e o fim de tudo isso é Deus. É isso que o verso 4 ao verso 7 nos dizem. E por isso Davi é encorajado. Mas por que ele é encorajado através dessas certezas? Deus atende essa oração de Davi, mesmo em meio à gagueira, mesmo em meio a sensação nenhum, mesmo em meio a sussurros, mas ele rejeita completamente a arrogância. Davi demonstra aqui plena ciência que ele tinha em quem é Deus, a sua certeza no cuidado desse Deus, em face a perigos, em face a desânimo, em face a dificuldades. Ele demonstra a certeza, pleno conhecimento de quem é Deus. Não porque ele era um rei versado em guerra, não porque ele era um grande guerreiro, não porque ele manuseava a espada muito bem, não é por causa disso. Tinha uma base para essa certeza de Davi. E a base para essa certeza de Davi é a própria natureza do Senhor. Por isso Deus não compactua com mentira, por isso Deus não compactua com arrogância, por isso Deus não compactua com fraudes, por isso Deus não compactua com derramar de sangue, porque vai contra a natureza desse Deus. Essa era a certeza de Davi, ele conhecia o seu Deus. Ele ora, Deus, eu sei que o fraudulento, ele não vai ser próspero. Eu sei que a iniquidade, ela não vai continuar. Eu sei que o homem mau, ele não vai subsistir. Eu sei disso. Eu sei que essa corrupção que a gente vê, tudo isso tem um fim.
Eu sei que essas mentiras, essas incertezas, esse mundo louco que a gente vive, com filosofias contrárias à vontade de Deus, com parâmetros contrários à vontade de Deus, eu sei que tudo isso tem um fim. Porque todas essas coisas vão contra a natureza do Senhor. Vão contra quem é o Senhor. Tudo isso acaba no Senhor. Tudo isso tem um fim no Senhor. E esse salmo encoraja a minha vida, encoraja a sua vida a conhecer quem é Deus. A se posicionar porque nós conhecemos quem é esse Deus. A quando vemos corrupção, a como vemos ideologias contrárias à vontade desse Deus, nos posicionarmos, porque tudo isso vai contra a natureza desse Deus. Tudo isso vai contra. O que tem desencorajado você? O que tem tirado a sua coragem lá no seu trabalho, na sua faculdade? Lá na minha faculdade eu fico vendo um monte de matéria lá que tenta desmistificar as escrituras. Eu fico vendo um monte de ideologia que vai contra as escrituras. Tudo isso vai contra a natureza de Deus. Isso não é uma tentativa de ferir você, isso fere quem é o Senhor. Fere o próprio Deus. E Ele põe fim em todas essas coisas. Ele já disse que tem um fim em todas essas coisas. Tudo isso que vai contra a sua natureza, tudo isso que vai contra o ser desse Deus. Deus não permitirá que essas coisas prevaleçam. Ele não permitirá que tudo isso vença. Veja o que diz o texto: o mal não subsiste. A arrogância não permanece. Ele se aborrece. E aqui o aborrecer não é o de ficar chateado. Igual às vezes a gente fica meio aborrecido. Chateadinho, de fazer biquinho. Não é isso. O aborrecer de Deus é um pouco mais profundo. O aborrecer de Deus é de ter total aversão a alguma coisa. Não é uma aversão parcial. É uma aversão completa. Entende isso? Por isso, João, quando ele narra, ele vai dizer que a luz que veio ao mundo, ela não vai se misturar com as trevas. Não se mistura mesmo. Porque a natureza do Senhor, ela tem uma aversão total àquilo que vai contra a vontade dele. Você entendeu isso? Não é um aborrecimento, estou magoado. Não é isso. Deus rejeita completamente o mal. Queria abrir um parêntese aqui. Sabe aquela frase? Talvez você já disse essa frase, talvez você já escutou essa frase. Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Já escutou essa frase? Quem já escutou essa frase aqui? Não vou perguntar quem já falou essa frase, não. Mas eu queria abrir esse parêntese com o intuito de você não repetir essa frase mais. A corajosa que levantou a mão. Foi mal. Com o intuito de você não repetir essa frase mais. E se você ouvir essa frase um dia, você corrigir quem falou ela. Porque veja o que o texto diz aqui no verso 5. Os arrogantes, vamos ler juntos? Se puder colocar aí para a gente poder ler junto. Verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O que é aborrecer? É uma aversão total. É isso que a gente percebe aqui. O original do texto nos traz essa ideia de uma aversão total ao mal. Entenda, por causa da natureza desse Deus, por causa de quem Ele é em essência, Ele não compactua com o mal. Ele não compactua com o pecado. Entendeu isso? Por causa da natureza desse Deus.
palavra de Deus diz que não há nenhuma sombra de quê? Variação em Deus. Nenhum resquíciozinho de variação não existe no nosso Deus. Ele é totalmente santo, totalmente perfeito, puro. Agora eu te faço uma pergunta. Como que se pune, por exemplo, o crime do homicídio? Como que se pune o crime do homicídio? Prendendo quem? O homicida. Como que se pune o crime de latrocínio? Prendendo quem? Quem comete. Como que se pune o crime do roubo? Prendendo quem? O ladrão. Entende? Não há como a gente punir o crime. A gente pune quem? O criminoso. Não existe punição do pecado sem a punição do pecador. Para a palavra de Deus é a mesma coisa. Não existe. Não existe como a gente punir pecado sem punir o pecador. Por isso foi necessário Cristo vir. Porque alguém precisava ser punido. Entendeu? Por isso essa obra é maravilhosa, é graça. Alguém precisava ser punido. E não adiantava me punir ali na cruz, não. Se fosse eu ali pregado na cruz, estava todo mundo lascado aqui. Todo mundo. Não adiantava não, pastor Éder. Por isso precisava ser Cristo. O próprio Deus. Você entende? Não existe punição do pecado sem a punição do pecador. Isso porque o pecado ele está intimamente associado com quem peca. Por isso, quando a ira de Deus veio contra o pecado de Adão, ela veio contra o próprio Adão. Por isso a palavra de Deus diz que a ira de Deus ela se voltou contra o homem, contra o autor, aquele que pecou. Então, dizer que Deus aborrece do pecado, mas ama o pecador, toma cuidado com essa frase. Porque Deus pune o pecador. Ele se aborrece de quem pratica a iniquidade. Por isso essa era a certeza de Davi. Ele sabia que o homem mau, ele tem um fim, e esse fim é o Senhor. Isso aqui não é triunfalismo não, viu, querido? É o que a Bíblia nos ensina. Eu sei que talvez essa mensagem parece ser dura demais, mas é o que a Bíblia nos ensina. Por isso nós precisamos conhecer o ser desse Deus, a natureza desse Deus. Efésios 2:3, veja o que diz a Bíblia. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira de Deus, como os demais. Por isso que Cristo vem, Ele se encarna, Ele morre, para aplacar de uma vez por todas a ira de Deus contra mim e você. Ele vem para aplacar essa ira. Dizer que Deus não se ira, dizer que Deus não se aborrece do pecador, é dizer que a vinda do Filho de Deus, a morte na cruz de Jesus Cristo, elas não eram necessárias. Porque não há ira sobre o pecador. Então para que Jesus vem? Para que Jesus vem? Se Ele vem é para aplacar essa ira. É para remover essa ira. Fecha aqui o parênteses, tá bom? Nós percebemos que Davi entende a natureza de seu Deus. Ele conhece quem é o seu Deus. Ele sabe quem ele serve. Como filho de Deus, ele deve se voltar a esse Deus e conhecer esse Deus. Para que eu e você venhamos ser encorajados, Deus nos deu meios de graça. O primeiro que nós aprendemos é
buscar a Deus em oração. E o segundo é conhecer quem é esse Deus. É nos voltar para a palavra dele, ler a palavra dele, meditar na palavra dele. Vamos continuar aqui o nosso texto. Verso 8 até 10. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Verso 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. É interessante, aqui Davi nos mostra o seu descanso no Senhor, como ele espera em Deus, e ele sabe que esse Deus agirá em seu favor, não por quem ele é, mas por causa do ponto anterior, da natureza desse Deus. Deus age com justiça. O descanso de Davi aqui está na justiça de Deus. Ele sabe que ele serve um Deus justo. Ele sabe disso. Ele diz: Senhor, toda essa impiedade, fraude, violência, arrogância, são como armadilhas no meu caminho. São perigos que continuamente, diariamente eu preciso enfrentar. Porém a tua natureza, o teu ser, vence a tudo. Por isso, Senhor, que a tua justiça, santidade, elas venham ser o meu caminho. Parafraseando aqui esses versos, era como se Davi estivesse dizendo isso aqui agora. Que a justiça do Senhor seja o meu caminho. Justiça de Deus, é interessante que ela se mostra para nós através da fidelidade e da misericórdia de Deus, que são demonstradas não só na defesa do seu povo, mas são também demonstradas na preservação do seu povo. Você entende isso? A justiça de Deus são atos dessa misericórdia de Deus que defende o povo dele, mas também preserva o povo dele. Nós somos preservados por causa da justiça desse Deus. Nós somos defendidos por causa da justiça desse Deus. Esse Deus gracioso, esse Deus santo, justo, preserva o seu povo, preserva a sua igreja, preserva aqueles seus filhos por causa da sua justiça. E aqui Davi, ele se volta a isso. Davi agora ele clama a Deus, sabendo que esse Deus justo iria cuidar dele. Ele sabe o quão impossível é continuar a vida com tanta dificuldade, com tanta maldade, com tanta gente ruim, sem esse Deus justo, sem esse Deus santo. Por isso ele conta com isso. É interessante, eu gosto muito do que João Calvino ele diz aqui sobre o verso de número 9. Eu gostaria de ler o que ele diz aqui, comentando aqui o verso 9 aqui desse texto. Ele diz: quanto mais nossos inimigos manifestam sua crueldade contra nós, ou quanto mais perversamente eles nos fustiguem, mais devemos, com muito mais confiança, enviar aos céus os nossos gemidos, porque Deus não permitirá que a raiva deles chegue ao extremo, mas Ele mesmo trará luz à sua malícia. Quanto mais a gente é pressionado, quanto mais a gente se vê encurralado diante de tantos problemas e dificuldades que você encontra, seja com a família, seja na faculdade, seja no seu trabalho, mais nós precisamos nos voltar a esse Deus, porque é Ele quem lança luz sobre essa escuridão. É Ele que lança luz sobre essas trevas. Ao ser afligido, oprimido,
a nossa oração ela deve se intensificar. Conhecer a Deus deve ser algo primaz, se tornar algo ainda mais primaz para todos nós. Precisamos desfrutar ainda mais desses meios de graça do nosso Deus. Precisamos intensificar a oração, intensificar a nossa leitura. Paulo ele vai citar lá no final do verso 9, em Romanos capítulo de número 3, verso 13. Perdão, lá no final do verso 9, em Romanos 3,13, Paulo, aplicando essa verdade, ele diz isso que essa justiça de Deus, ela acontece a todo gênero humano, seja ele judeu, gentio, qualquer um. Essa justiça é aplicada. Ele nos mostra isso. Romanos 1,18, Paulo diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles mudaram a glória de Deus. O mundo que nós vivemos deturpa a glória de Deus, deturpa a criação do Senhor, deturpa o homem criado à imagem e semelhança desse Deus. Por isso Paulo diz que eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. A justiça de Deus, ela se aplica na retribuição do pecado contra esses perversos. Deus aplica a sua justiça, retribuindo o pecado. Que a gente não se esqueça disso. A gente tem, e principalmente nos nossos dias de hoje, a gente tem suavizado demais a ideia da justiça de Deus. Vou abrir um outro parêntese aqui. Prometo que esse vai ser mais rápido que o outro. Uma vez me encorajaram a ler a assistir uma mensagem de um determinado pregador. E a mensagem era sobre a justiça de Deus. O pregador ele ia falar sobre a justiça de Deus. E ali na preleção, no sermão daquele homem que pregava, ele distorce completamente todos os aspectos da justiça de Deus. E ele vai dizer que a justiça de Deus não é como a justiça humana, porque a nossa justiça ela é vingativa. E esse pregador ele pega a justiça de Deus e resume a justiça de Deus em um único ponto: na justificação. No fato de eu e você sermos justificados por causa do nosso erro em Cristo Jesus. É correto isso. De fato, nós somos justificados em Cristo Jesus. Isso é correto. Mas a justiça de Deus, ela não se resume ou ela não é só isso. A justiça de Deus, ela acontece também quando Deus retribui o pecado do pecador. Ela acontece também quando o salário desse pecado, ele é entregue para alguém. Ali Deus também aplica a sua justiça. A gente está com uma grande mania de tentar suavizar demais as coisas. De mostrar um Deus paz e amor, onde o homem pode fazer de tudo. Deus resolve isso depois. Deus é amor. Deus derramou o amor dele. Todo mundo agora é aceito. É suavizar a justiça de Deus, é suavizar quem é Deus. A gente está lendo aqui sobre um Deus que se aborrece, que não tem ligação nenhuma com o mal. A gente está lendo aqui sobre um Deus justo, e que coloca fim, por quem Ele é, por causa da sua natureza, a todo pecado. Nós não podemos continuar suavizando quem é o nosso Deus. A deixar de falar, aqui a gente não fala muito sobre isso não. Precisamos anunciar isso. Precisamos falar sobre isso. A conversão, ela começa com o reconhecimento de que somos pecadores.
e de que carecemos de Deus, carecemos da graça de Deus, carecemos da misericórdia de Deus. Se o meu pecado ele não for confrontado, nunca haverá conversão, nunca haverá. Se eu não chegar e não colocar os meus joelhos no chão e clamar a Deus por perdão, não há santidade. Esse processo aqui que acontece nas nossas vidas, esse tempo que vai levar desde a sua conversão até o dia que você for encontrar com Jesus, perde o sentido tudo isso. Onde está o sentido na vida de santidade, se o meu pecado não é confrontado? Onde está o sentido na vida de santidade, se os meus erros, eles não são confrontados? Perde todo sentido. A gente precisa parar de viver esse cristianismo cheio de mimimi. De achar ruim quando os nossos erros são apontados. Não quer que seus erros não sejam apontados, mas para de ler a Bíblia. Porque toda manhã eu abro ela, é só a graça e a misericórdia de Deus mesmo. É só isso. A gente precisa entender que, como diz Romanos, capítulo de número 12, verso 19 a 20, sobre esse Deus, como esse pastor disse lá, que a justiça do homem é vingativa, o nosso Deus não é um Deus vingativo não. Riscou Romanos 12 na Bíblia dele, eu acho. Que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Eu e você não podemos vingar não, é Deus quem vai fazer isso. Lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, a igreja perseguida está sofrendo, e ela clama: até quando, Senhor, soberano, santo, não julgas, nem vingas o nosso sangue? Até quando? Eu fico inconformado de pessoas que cresceram dentro da igreja, aprenderam, fizeram classe de batismo e dá ouvido para umas baboseiras dessas. Eu fico inconformado e fechei aqui o parênteses, tá? Vamos lá, por fim, ponto 4 aqui para a gente encerrar aqui o nosso texto, senão vou dar lugar à ira, e deixa Deus resolver as coisas. Verso 11 até o verso de número 12, terminando aqui: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, e folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência, bondade. Por fim, nós temos aqui o entendimento que Deus nos deu instrumentos da sua graça, a oração, a leitura da sua palavra. E aqui Ele nos dá também o instrumento da alegria, de cultuá-lo, de celebrar o nome dEle. E Davi nos chama a isso agora. Celebre esse Deus de graça. Louve, adore esse Deus de graça. É um instrumento dEle para que eu e você venhamos ser encorajados. Regozije-se todos que confiam no Senhor. Que forma bela de terminar esse salmo. A partir do livramento desse Deus, a partir da justiça desse Deus, o que cabe a mim e a você agora é se alegrar nele, é louvar a Ele, é adorar a Ele. Os povos se alegrarão no Senhor a partir do livramento desse Deus. O encorajamento do povo, o livramento que Deus nos concede, ele tem uma repercussão em todo o povo de Deus. O Salmo diz: regozijem todos os que confiam no Senhor. Todos.
aqueles que confiam em Deus, têm motivos de sobra para adorar esse Deus. E ele encerra: Deus abençoa o justo. Como escudo, cercas ele com a sua bondade. Esse Deus fiel, esse Deus santo, esse Deus que nos encoraja, Ele nos protege, Ele é uma fortaleza. Ele é uma fortaleza para todos nós, e que não pode ser derrubada. Por isso, querido, você jovem, você servo do Senhor, que está aqui essa noite, e que precisa de coragem, entenda que a sua coragem, ela é encontrada em uma vida dedicada à oração, em buscar a Deus em oração. Pode ser que o motivo de você estar desencorajado seja talvez porque você não tem tido um tempo de oração adequado, não tem tido um tempo intenso de oração com esse Deus, de busca a esse Deus. Talvez você precise restaurar esse tempo na sua vida. Talvez a sua agenda sufocou isso. Isso precisa ter lugar na sua agenda. Isso precisa ter lugar no seu dia a dia. Talvez a faculdade, trabalho, namoro, noivado, tantas outras coisas que são importantes, sufocaram o seu tempo de oração. Sufocar o seu tempo de dedicação a Deus, de clamor. Talvez tenha muito tempo que seu joelho não vê o chão do seu quarto. Talvez tenha muito tempo que a sua testa não vê sua cama, assim, ó, para você orar. Talvez tenha muito tempo isso. Muito tempo que você não sabe o que é ter um tempo no secreto com o Senhor. E falar a esse Deus que nos ouve no secreto. Restaure isso na sua agenda. Restaure isso no seu dia a dia. Restaure esse tempo com Deus. Restaure esse momento com Deus. Mesmo que talvez você chegue lá no seu quarto por causa de tanta coisa e tanta luta, você não consiga soltar palavras nenhuma. Mas que você se lembre desse salmo e diz: olha, Deus, dê ouvidos a esses gemidos do meu coração. Dê ouvidos a esses sussurros do meu coração. Talvez, além da oração, tenha faltado na sua vida também a leitura da Bíblia. Saber quem é Deus. Saber quem é o Senhor. Conhecer a Ele. E por mais que você faça parte de uma igreja sadia, como essa igreja, por mais que você faça parte de uma igreja onde a pregação da palavra de Deus é levada a sério, como é essa igreja, você precisa ter o seu tempo de leitura. Você precisa ter o seu tempo de meditação na Bíblia. Você precisa ter o seu tempo de dedicação a ela. Por isso, restaure isso também nos seus dias. Não deixe que as suas tarefas sufoquem a sua busca ao Senhor. Não deixe. Para que você conheça quem é Deus. Para que você conheça a natureza desse Deus. O ser desse Deus. E conhecendo a esse Deus nos encoraja. Ele nos dá força. Descanse nesse Deus justo também. Entenda que a justiça é dele, não é sua. Entenda que a vingança é dele, não é sua. É ele quem faz a justiça. Ele é o Deus justo. Ele é o Deus soberano. É ele quem vai retribuir o mal, não somos nós. É Ele quem faz isso. Somente Ele verdadeiramente pode agir em favor do seu povo. Lembra, a justiça de Deus, ela preserva o seu povo.
ela preserva. Por isso a palavra nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Porque o nosso Deus é justo e Ele preserva a igreja dele. E viva uma vida de alegria no Senhor. Viva uma vida de festa com Deus. Adore o Senhor. Louve o Senhor. Não negligencie o tempo seu aqui com os irmãos de adoração. Não abra mão do seu domingo, dia de culto, dia do Senhor. Não abra mão disso. Não abra mão. Não deixe que outras coisas venham tomar isso do seu coração também. Tenha prioridades. A nossa vida, ela começa com a graça de Deus. Maravilhosa, que nos salva. Mas as nossas vidas, elas têm continuidade com o agir dessa graça também. Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Convido o grupo de louvor aqui à frente. Nós vamos orar. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar mais uma vez. Se você precisa ser motivado pelo Senhor, se você precisa ser encorajado pelo Senhor, você nesse momento feche seus olhos, você curva a sua cabeça e fale com Deus. Deus, eu preciso de ser encorajado pelo Senhor. Deus, eu preciso sair daqui com uma motivação nova. Eu preciso sair daqui, Deus, Pai, com uma disposição nova. E eu quero usar desses instrumentos que o Senhor nos dá, Deus, Pai, através da Tua graça. Eu quero, Deus, Pai, ter uma vida mais dedicada à oração. Eu quero ter uma vida mais dedicada à leitura. Eu quero descansar na justiça do Senhor. E eu quero, Deus, Pai, adorar o Senhor, ó Deus, mesmo diante de tudo aquilo que nós passamos. Talvez muitas coisas tenham tirado a coragem do seu coração. Talvez muitas coisas tenham desanimado você. Talvez você veio aqui para essa semana jovem, para essa conferência, que vem aí desde terça-feira, com um clamor no coração. Deus, que eu ouça uma palavra de coragem. Que eu ouça uma palavra de motivação. Que eu ouça uma palavra que me desafie. A palavra de Deus nos desafiou essa noite. Ela nos apresentou o que Deus dá à igreja como um instrumento da sua graça. E ela nos desafiou a usar desses instrumentos. Ela nos desafiou a viver cada um desses instrumentos, a oração, a leitura, a confiança em Deus, a adoração, como meios de sermos por Ele encorajados, motivados, animados. Você possa orar, Deus, Pai, me encoraje em nome de Jesus. Me motive, Deus, em nome de Jesus. Coloque no meu coração uma disposição maior para te adorar, para orar ao Senhor, para ler e conhecer o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Nós louvamos o Senhor por ela, Deus. A palavra do Senhor que é viva e eficaz. Toda ela é a Tua palavra. Ela é útil para que a gente aprenda. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor fala conosco através dela. Através da Sua palavra, Deus, ó Pai, nós somos confortados. Através da Sua palavra, Senhor Deus, ó Pai, nós somos confrontados. Através da Sua palavra, nós somos ensinados. Através da Sua palavra, Deus, somos encorajados. E a palavra do Senhor nos mostra, Deus, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, Deus, ó Pai, instrumentos maravilhosos. Oh Deus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor Deus, ó Pai, a oração no nosso meio, Deus, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor Deus, ó Pai, o amor, ó Pai, em conhecer o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor Deus, ó Pai, a nossa confiança no Senhor. Restaura, Senhor Deus, ó Pai, a nossa alegria, Deus, ó Pai, a vontade de Te adorar e celebrar o nome do Senhor. Restaura, Deus, em nome de Jesus, ó Pai.
Ó Pai, que nós, ó Pai, como jovens, não venhamos viver, Deus, ó Pai, desmotivados, desencorajados, Deus. O Senhor nos diz que escreve a nós porque nós somos fortes e temos vencido o maligno. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura essa verdade na nossa juventude hoje, Deus. Restaura essa verdade, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, traz coragem para o povo do Senhor, ó Deus. Que ao nos deparar, Senhor Deus, ó Pai, com aquilo que vai contra o Senhor, que ao nos deparar, Senhor Deus, ó Pai, com a impunidade, que ao nos depararmos, ó Deus, ó Pai, contra, Senhor Deus, ó Pai, a irreverência, a mentira, o roubo, a corrupção, Deus, ó Pai, que isso não venha tirar de nós, ó Deus, a coragem de sermos servos do Senhor, a coragem, Deus, ó Pai, de continuarmos, ó Deus, ó Pai, a levar a Tua palavra, ó Deus, ó Pai, a coragem, Senhor Deus, ó Pai, de sermos santos, a coragem, Deus, ó Pai, de sermos sal, de sermos luz, de sermos diferença, Deus, ó Pai, nesse mundo de trevas, a coragem, Deus, ó Pai, de proclamar a Cristo, a coragem, Deus, ó Pai, de adorar a Jesus, que isso não tire de nós a coragem de Te servir, ó Pai. Que isso não tire de nós, ó Pai, a coragem, Deus, ó Pai, de congregar. Que isso não tire de nós, ó Pai, a coragem de viver como povo do Senhor, ó Pai. Que pensamentos, Deus, ó Pai, contrários à Tua vontade, não tire de nós o desejo de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, restaura em nós. Encoraja cada um dos seus filhos, ó Pai, aqui presentes, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome do Teu Filho nós oramos, Pai. Amém. Amém, Deus.